Olá, boa noite. É um prazer. Quero me apresentar. Sou Marivaldo Carvalho Fonseca. A minha formação é em Teologia pela Universidade Adventista de São Paulo. E durante esses 15 noites que vamos ficar em quarentena ou em isolamento social, como dizem as pessoas aí, achei por bem criar esse evangelismo, né? Para responder, quem sabe, algumas indagações a respeito da Bíblia, né? E nós criamos o tema principal para esse evangelismo, que é momento de viver com esperança. Por que esse tema? Porque acho que é interessante. Hoje muitas pessoas estão desesperadas, né, com a questão da coronavírus e outras enfermidades, e por isso algumas pessoas perdem a esperança e alguns até mesmo têm tirado a sua própria vida por isto. Então, como viver com esperança? É momento de viver com esperança, porque só Jesus pode salvar, só Jesus pode dar liberdade. Porém, nesta noite, o assunto que nós iremos apresentar é sobre a palavra de Deus. Você conhece a Bíblia? Se você conhece, é muito bom. Se você não conhece, vai conhecer a partir de hoje. Mas antes de introduzir o nosso assunto, queremos agora fazer uma oração. Pode curvar a sua fronte, por favor, que eu vou curvar as minhas e vou orar ao Senhor, pedindo bênção para esse estudo dessa noite. Vamos orar. Eterno Deus, querido Pai que estás no céu, santificado, exaltado seja teu santo nome, tanto no céu como na terra. Neste momento nós queremos lhe pedir a tua bênção, te pedir que o Senhor esteja com todos os ouvintes dessa palestra, que o Senhor abençoe a cada um deles, e se porventura há alguém enfermo, que o Senhor possa colocar a mão e curar qualquer tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Que a tua misericórdia alcance a cada um de nós e, conforme a tua vontade, que o Senhor perdoe também as nossas iniquidades, não porque a merecemos, mas por amor ao seu nome. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o tema para esta noite é com respeito à Bíblia. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, se você tiver interesse em responder, é interessante que você anote aí o WhatsApp para você responder a pergunta. Embora as indagações apresentadas aqui vai ser respondida através da palavra de Deus, né? A primeira pergunta seria: quem escreveu a Bíblia? Você sabe me dizer? Então, liga aí para o WhatsApp e responda assim, quem escreveu a Bíblia? Você vai dar a resposta, tá certo? O WhatsApp é 92 código de área 991-86-8405, né? Repetindo, código 92, né? Código de área 92 991-86-8405, tá certo? Aí você responde essa pergunta, mas eu já vou te dar um texto que pode lhe ajudar, tá certo? Na resposta. E se porventura você tiver mais texto, pode enviar para a gente também. Encontra-se no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que diz aqui. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Vamos ler? Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, quem escreveu as Escrituras Sagradas foi Deus? Não, Deus a inspirou homens a escrever. Mas foram homens comuns? Sim. Porém, homens separados para tal coisa. Por isso que a palavra diz que foram homens santos. Aqui o santo significa separado. Foram escolhidos, né, por Deus para escrever as Escrituras Sagradas. Que maravilha sabermos que Deus, na sua infinita bondade, no seu poder que Ele tem, né, ao Ele que criou o mundo com sua palavra, Ele escolheu seres mortais, com problemas de pecado, caído, mas separou esses homens para escrever as Sagradas Escrituras. Então foram homens santos. Você pode ser inspirado por Deus para escrever alguma coisa? Sim. E por que não? Deus escolheu esses homens e pode escolher você também. Acredite nisso. A outra pergunta que nós queremos fazer neste momento é: quantos livros a Bíblia contém? Você sabe responder isso aí?
É fácilzinho. A Bíblia dos cristãos, dos evangélicos, né, de algumas igrejas mais tradicionais, ela contém 66 livros. Já a Bíblia da Igreja Católica, principalmente a Jerusalém, que nós temos aqui, a Jerusalém, olha aqui, a Bíblia de Jerusalém, tá? Ela contém um pouco mais de livros, ela contém 7 livros a mais. Então, por que isso? Isso aí são assuntos que nós vamos responder para você no futuro, tá certo? Mas no momento, nós queremos dizer para você que a Bíblia Sagrada, que os cristãos todos usam, tá certo? Ela contém 66 livros. Ela é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nessa divisão de Velho Testamento, existiu vários autores. Existiu, por exemplo, Moisés, que escreveu 5 livros. É considerado pelos teólogos os primeiros 5 livros foi Moisés que escreveu, é conhecido como Pentateuco. Nós temos também alguns outros autores, como Josué. Até Esther é considerado como livros históricos. Livros históricos. Pega aí na sua Bíblia e veja aí, tá certo? De Jó a Cântico dos Cânticos, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares, é considerado como livros poéticos. Livro de canções, né? Salmista Davi escreveu quantos? Mais da metade dos salmos, tá certo? Salomão escreveu quantos livros? Então, essas são as perguntas que você vai responder para você mesmo, tá certo? Para você pesquisar, tá? E nós temos também os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Agora surge uma pergunta, e gostaria que você me respondesse, e respondesse aí no WhatsApp, tá certo? Por que os profetas maiores e por que profetas menores? Qual a diferença? Pode me responder? Então anote o telefone mais uma vez. Código de área 92 991 86 8405. Então responda. Por que é considerado profeta maiores e profeta menores? Qual a diferença? Tá certo? Nós encontramos também no Novo Testamento os livros dos Evangelhos. Mateus, Lucas, né? Marcos, João, tá certo? Nós temos também dentro do Novo Testamento um livro histórico, que é o livro de Atos. Nós encontramos agora praticamente 14 cartas de Paulo, que são as cartas paulinas. E fora as outras cartas que vêm de Tiago, vem de João, né? João 1, João 2, João 3, vem também o 1 Pedro, o 2 Pedro, vem Judas, né? E assim vai. E o último livro, Revelação do Apocalipse, né? Então, são 66 livros que a Bíblia contém. Toda a Bíblia foi escrita em um período de tempo de quase de 1.600 anos. Por exemplo, de Gênesis a Malaquias, a duração de tempo foi de 1.500 anos, praticamente 15 séculos, né? E depois de Malaquias até Jesus, houve uma duração de mais ou menos 400 anos, que não tinha ninguém que escrevesse. Aí aconteceu que escreveram alguns livros, como Judite, Macabeus, assim, que é considerado livros apócrifos, que mais tarde nós iremos falar sobre ele também, tá certo? E agora, de Jesus nasceu, Jesus viveu, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu ao céu, e depois que Jesus ascendeu ao céu, começaram os apóstolos a escrever. Eles escreveram, né? E segundo é dito por alguns teólogos mais famosos, dizem que o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi o livro de Marcos. Tá certo? Então, podemos ver tudo isso, né, com o tempo, e podemos vamos relatar todas essas histórias durante esses 15 a 20 noites que passaremos juntos. Tá certo? Agora surge uma pergunta. Como nós já falamos, foram 40 autores. Então, quanto das escrituras é inspirada? Eis a pergunta. O que é que você acha? Quanto do livro sagrado são inspirados? Será que existe um livro inspirado e outro não? Será que existe uma parte da Bíblia que é inspirada e outra não? A Bíblia tem a resposta para isto.
E para tanto nós vamos usar o livro de Paulo, que Paulo escreveu para Timóteo. Tá certo? Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 em diante. E vamos atentar bem para a leitura, porque neste momento é importante nós sabermos quantos dos livros das Escrituras Sagradas é inspirada. Vamos lá. Timóteo fica antes de Tito, e eu já achei aqui na minha Bíblia. Você já achou a sua? Então vamos lá. Aqui diz, ó, no versículo... Vamos começar do versículo 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 16 que diz: Toda escritura é inspirada por Deus. Quantas das escrituras é inspirada? Toda. Toda é inspirada por Deus. Você poderia questionar, mas Marivaldo, existe alguns textos que não está no original para nós. Esse é um assunto que nós vamos discutir depois. Mas aqui a palavra diz que toda escritura foi inspirada por Deus. Tá certo? E aqui diz, ó, ela é útil. Qual a utilidade dela? Deus escreveu por quê? Deus inspirou para quê? Aqui diz, é útil para o ensino, para a repreensão, né? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela correção, né? Para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus e tem uma utilidade tremenda. Ela serve até para nos educar espiritualmente. Você entende isto? Então, as Escrituras Sagradas, ela serve para corrigir, ela serve para nos repreender, ela mostra o caminho aonde devemos seguir, tá certo? Ela faz tudo isso. E Deus é maravilhoso, porque Ele inspirou 40 autores para nos ajudar, em pleno século XXI, para nos ajudar a nos educarmos na justiça, para fazermos a obra do Senhor. Tá certo? Aí surge uma outra pergunta. Será que já existia Escritura Sagrada no tempo de Jesus? O que é que você acha? Pesquisa aí e responda para mim. No aquele WhatsApp que eu lhe dei o número. Vou repetir. 92, código de área. 991-86-8405. E responda. Já existia a Escritura Sagrada no tempo de Jesus Cristo? Sim ou não? E a própria palavra de Deus, ela vai dar a resposta. Tá certo? Se você não está muito satisfeito com essa resposta, você pode pesquisar em alguns livros e apresentar para a gente a sua resposta. Mas eu vou ficar aqui com a palavra do Senhor, onde está escrito em São Lucas, capítulo 24, vamos lá. O Lucas é o livro antes de João, tá? E você pode ver aí no último capítulo de São Lucas, vai dar uma resposta bem legal para essa pergunta. Será que já existia Escritura Sagrada no tempo de Jesus? O que é que você acha? Abra a vossa Bíblia aí. Eu já abri a minha e aqui diz assim, ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ensinava-lhe a seu respeito e apresentava toda a Escritura. Então Jesus agora estava 2 discípulos indo para Emaús, quem sabe voltando para casa, decepcionado com a situação, decepcionado com o seu mestre, e daqui a pouco o seu mestre se manifesta diante dele, pessoal, corporal, tá certo? E começa aquela conversa. E aí Jesus começa a usar as Escrituras Sagradas. Que Escrituras são essas? O Antigo Testamento, o Velho Testamento, os 39 livros, né? Que na realidade não era assim nesse formato como você está vendo. Era canos, né? O que significa canos? O cano servia na época para medir, né? Os canos sagrados. Então, rolos sagrados, né? Então, o que acontece? Jesus usava tudo isso. E sabe que Jesus na sinagoga também usava as Escrituras. Você lembra daquele texto que diz que ele usou o texto de Isaías, que diz que o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho a tal e assim por diante? Pois Jesus usou essas palavras. E assim, meu amigo,
Jesus tinha as Escrituras e ele obedecia às Escrituras. Você lembra que quando ele foi no templo, onde a mãe dele ficou procurando por alguns dias, e ele estava discutindo, estava conversando com os fariseus, com os sacerdotes, com todos os homens da lei? Ele conhecia as Escrituras Sagradas, porque a mãe dele já o ensinava. Tá certo? E agora vamos lá para o versículo 44 do mesmo livro de São Lucas, que diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, diante disso aqui, nós descobrimos que toda a Bíblia, o foco maior é Jesus. Toda a Bíblia, o foco maior é Jesus. Meu amigo, então as Escrituras Sagradas, ela responde todas as perguntas. E Jesus é o foco. Desde o Gênesis ao Apocalipse se apresenta Jesus. Porque o objetivo disso aqui é mostrar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por que Deus teve essa preocupação de escolher 40 autores para inspirá-lo e escrever as Escrituras Sagradas? Por quê e para quê? Primeira resposta seria assim, ó. Ele se encontra em São João capítulo 3, verso 16. O que é que diz aí? Olha o que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio apóstolo João, lá em uma das suas cartas, no primeiro livro de João, capítulo 4, verso 8, se não me foge a memória, diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que diz o verso. Então eu quero informar para vocês que Deus teve um propósito ao inspirá-lo, os homens, a escrever as Escrituras Sagradas. O propósito de Deus era mostrar para a humanidade que Ele é amor. Que Ele te ama. Não importa o que você fez ou deixou de fazer alguns minutos atrás. Deus te ama. E Ele quer te salvar. Se você está num momento difícil da vida e se acha sem esperança, ajoelhe-se. Curve sua fronte se você não quer se ajoelhar, se você não pode se ajoelhar, se você está acamado. Feche seus olhos. Eleve sua mente a Deus e peça para Ele perdão, que certamente Ele vai te ajudar. Mas não esqueça que o propósito de Deus, ao inspirar os homens das Escrituras Sagradas, foi para mostrar para você que Ele te ama. Ele ama a mim, que estou aqui no Brasil. Ele ama você, que talvez esteja em outros países aí, ou em outro estado do Brasil. Ele ama a todos nós. E Ele deseja salvar você. Sabe qual é o outro propósito das Escrituras Sagradas? Porque Jesus escolheu 40 homens para escrever e inspirá-lo. É para trazer esperança, mas olha bem aqui que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 16. O propósito maior, mostrar a Deus que Deus é amor, mas existe um outro propósito. No capítulo 1, verso 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. E agora vem para nós, brasileiros, americanos, europeus, asiáticos, não importa. O objetivo das Escrituras Sagradas é mostrar que Deus é amor, mas é também mostrar que é para a sua salvação. Se existe predestinação, meu amigo, a predestinação é essa, que você seja salvo. Como eu lhe falei antes, não importa o que você fez ou deixou de fazer alguns minutos atrás. O importante é que Deus quer salvar você. Você quer receber essa salvação de Deus? Porque tem uma. Deus só salva aqueles que querem ser salvos. Porque Ele respeita o seu livre-arbítrio.
Se você quiser, ele vai invadir o seu coração. Existe um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha bem, essa porta é a porta do seu coração. Quem só pode abrir essa porta é você. Ele simplesmente fica fora batendo. Se você abrir, ele vai entrar na sua casa e cear com você. Ele vai fazer morada em você. Agora, se você não abrir, ele também não vai arrombar a porta. A decisão é sua. Quer aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Então, aproveite essa oportunidade. Incline a sua fronte, ou dobre seus joelhos, se assim você puder, entendeu? E vamos orar junto. Já inclinou? Já fechou seus olhos? Então agora vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu não sei qual dimensão essa mensagem vai chegar, mas queremos lhe pedir que para todos os ouvintes da Tua Palavra possa fazer efeito, porque a Tua Palavra diz, a Tua Palavra mesmo diz que ela não voltará vazia. Então, Senhor, nós te pedimos a Tua bênção e te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma das pessoas que estão ouvindo e esteja comigo também. Nos livre do mal. E se porventura há alguma doença, alguma enfermidade física, mental, espiritual, nós te pedimos que neste momento o Senhor possa banir essa enfermidade e que possamos ter fé, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer tudo isto. Ó Deus, nos livre do mal e perdoa nossas iniquidades, não porque a merecemos, mas por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito obrigado a todos. E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos enviando mais uma mensagem para vocês. Tá certo? Se você gostou, dá um ok pra gente lá no WhatsApp. Tá certo? Repetindo, 92 código de área, 991-868405. Que Deus continue abençoando vocês. Tchau, tchau.